2 Crônicas 7, 11 em diante. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e o tornarei em provérbio e montejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Depois que Salomão ele terminou a construção do templo e da sua casa, Deus apareceu para ele em sonho e fez uma aliança com Salomão e com o seu povo, mostrando exatamente o caminho que deveriam seguir para desfrutarem das bênçãos preparado para eles. Deus havia preparado bênçãos para o seu povo e mostrou que ele se agradou do que o povo fez, do que Salomão fez, construindo então um templo, o qual ele recebeu para ali ser adorado e exaltado. Apesar de Deus querer que o povo seguisse o seu caminho, Deus não os obrigou que seguisse. E é assim que Deus faz. Deus não nos obriga a segui-lo. Ele deseja que o sigamos, mas ele não nos obriga. Assim foi também com Salomão e com este povo. Deus mostrou que havia dois caminhos, os quais eles poderiam traçar. Porém, ele mostrou como seria o final de cada um deles. Eu achei interessante o elo desse texto com o Novo Testamento, porque o Senhor Jesus também ele apontou dois caminhos, o largo e o estreito. O largo, ele apontou também o desfecho, assim como o caminho estreito, ele também apontou o desfecho. Seguir Jesus ou seguir a palavra nunca foi peso, mas sim um privilégio. Há pessoas que querem Deus, mas amam o mundo. E aí então, seguir Jesus se torna um peso. Mas nunca foi e nunca será. Seguir Jesus nunca foi um peso. Seguir a palavra, seguir as leis, nunca foi um peso e nunca será. É o amor ao mundo, o amor às coisas do mundo, a que torna a caminhada com Cristo difícil, ou até
pesada, né? O nosso prazer, como o Salmo 1, ele precisa estar nas leis do Senhor. E o Salmo ele diz assim: bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, a lei do Senhor é para ser meditada de dia e de noite. Por quê? Porque nasce o prazer no nosso coração de cumpri-la. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, de dia e de noite, então nasce o prazer de seguir os passos do Senhor. A promessa de Deus estava cumprida, porque Deus fez uma promessa a Davi e cumpriu em Salomão. O templo estava construído. O templo e a casa, né? E a glória de Deus, então, já havia enchido o templo. E diz o texto que nem os sacerdotes conseguiam entrar, tal era a glória de Deus que se manifestou naquele lugar. Então, realmente, Deus recebeu para si aquele templo. Aí, então, que Deus aparece de noite para Salomão, dizendo: eu ouvi a tua oração, mas que também ele escolheu aquele lugar perpetuamente. E nós vemos isso até hoje, que Israel ainda não tem o templo e busca um lugar de adoração a Deus, porque para eles lá é o lugar de adoração a Deus. Mas Deus recebeu um lugar para que fosse adorado. Então Deus deseja sim ser adorado por nós em algum lugar. E hoje nós estamos em um lugar de adoração. Este aqui é um lugar de adoração. Então não desperdice essa oportunidade que você está tendo. Adore a Deus, louve a Deus, clame a Deus, se humilhe diante do Senhor, porque diz aqui: se o meu povo se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Quer dizer, nós somos ouvidos quando nós nos voltamos para Deus. E este é o lugar de adoração, assim como esse templo naquele tempo. Então, hoje é dia de adoração. E nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Adore. Adore. Ter uma aliança com Deus nunca foi tirania, mas livramento. A aliança com Deus é que nos livra de males, e muitas vezes nós não sabemos porque não vemos. O Fernando acabou de testemunhar aqui que ele teve um acidente, mas graças a Deus não aconteceu nada. E loguinho já apareceu o irmão Abílio, o irmão Mendes ali para ajudá-lo. Por quê? Porque ele não tem tanta experiência assim, e por certo ficou apavorado. Ele vendo que chegou amigos e irmãos, ele vai acalmar seu coração. Então, Deus livrou ele do pior, porque a gente não sabe qual seria a consequência. Deus livrou da pessoa que bateu ali atrás do carro ter um desfecho pior. A gente vê muitas vezes, né, um acidente de carro e moto e a pessoa se quebra inteiro, morre. Deus livrou também do pior, não aconteceu isso, né, Abílio? Então, Deus muitas vezes nos livra e a gente não sabe. Só que ter uma aliança com Deus não é tirania, é livramento. E muitos têm dificuldade para entender o livramento de Deus na sua vida e sente que é um peso, sente que é difícil, sente-se sufocado. Mas nunca foi e nunca será assim. Quando o povo ama Deus, deixar Deus nunca será uma opção. O tema dessa mensagem é: nunca deixe o nosso Deus por nada. Nunca deixe. E tem muita gente nos nossos dias abandonando os caminhos do Senhor, deixando Deus por besteiras, por nada. Tem muita gente deixando o Senhor por besteira, porque ainda não valorizam a aliança que Deus
fez conosco, porque ainda não valoriza o sacrifício que Deus fez conosco, então estão abandonando o Senhor por coisas banais, desistindo de uma eternidade com Deus, porque esse é o propósito de Deus para conosco. Para o povo de Deus não haverá o que derrote. Nós vivemos um tempo difícil, e nós temos visto muitas empresas passando por dificuldades, passando por aflições, mas o texto diz, no versículo 13, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Quer dizer, nós nesta terra, nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a momentos difíceis, nós estamos sujeitos a dificuldades, mas para o povo de Deus não haverá crise que os derrote. A maior crise não é capaz de derrotar uma pessoa de Deus. E nós temos exemplos na história, o qual muitas pessoas passaram por grandes dificuldades. Nós vemos o povo de Deus que foi tentado exterminá-los, e até hoje é uma grande nação. Fez manancial do deserto. A gente vê hoje Israel. O que é Israel hoje? É um exportador de tecnologia para o mundo. É um exportador de frutas. Então, mas aonde que se localiza Israel? No deserto. E Deus, apesar das crises, o sustentou. Tentaram exterminar Israel. E na campanha de Hitler, se não fosse Deus, teria exterminado, porque esse era o propósito. Então, no meio da crise, Deus sustenta o seu povo. Não há motivo para desespero, porque Deus sustenta o seu povo. Você não precisa se desesperar, porque Deus é contigo. Você não precisa se lamentar, porque Deus é contigo. Nós temos um Deus que é conosco, nós temos a quem recorrer. E nos momentos de dificuldade, eu recorro a Deus. Meus filhos sabem, minha família sabe, que nos momentos difíceis, quando eles me procuram, e agora, pai, eu falei, Deus proverá. Deus tem uma saída para essa situação. Por quê? Porque eu creio, mas eu creio piamente. Eu sei que o mesmo Deus que fez brotar água da rocha, Ele pode fazer brotar qualquer coisa que nós venhamos a precisar. Eu creio, mas eu creio de verdade. Então, a minha família sabe disso, que a dificuldade pode ser ela qual for. Eu sei que Deus é conosco e nada irá nos derrotar, porque Deus é conosco. O povo de Deus, ele nunca anda sozinho. E aí, o verso 14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Nós, povo de Deus, pessoas que confiamos em Deus, que seguimos a Deus, nós nunca andamos sozinhos, porque Deus é conosco. Ainda que tragédias venham nos acometer, o povo de Deus sempre tem a quem recorrer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, vocês percebam que para que nós venhamos recorrer a Deus, tem o jeito certo? Tem o jeito certo, não é de qualquer jeito que a gente recorre a Deus. Tem o jeito certo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar,
Por que a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nos chegamos diante de Deus é nos humilhar? Porque nós estamos de um Deus que é o Todo-Poderoso, Senhor nos céus e na terra, Criador de todas as coisas, soberano, Todo-Poderoso. Como não nos humilhar diante do Senhor? Como nós podemos chegar com a nossa arrogância, com o nosso nariz empinado diante do Deus Todo-Poderoso? Não podemos fazer isso. Então, o primeiro requisito que Deus requer do seu povo é que chegue diante dele humilde. Humilde. Nós não temos o direito de requerer nada de Deus, apenas pedir. E só o humilde pede. O arrogante exige. Então, o primeiro requisito é se humilhar. Porque Deus não nos deixa sozinhos. Nós só andamos sozinhos se formos arrogantes. E Deus não quer que nós venhamos andar sozinhos. Ele está a todo tempo disponível para o seu povo. Então nós temos a quem recorrer. Nós vimos nos noticiários que ali no Paraná passou um furacão. E olha, que eu não tinha ainda ouvido falar num furacão dessa magnitude aqui no Brasil. Pode ser que tenha ocorrido, mas eu não me lembro. Mas aconteceu ali no Paraná uma tragédia. E o texto diz: se eu cerrar os céus, fazer com que venha chuva ou não venha, fazer com que venha vento ou não venha. Então ali aconteceu uma tragédia da natureza. Mas ainda que se algo da natureza nos acometer, Deus pode cuidar de nós. E nós vimos que ali uma cidade inteira praticamente foi destruída. A pastora quando ficou sabendo dessa tragédia, ela começou a orar. E aí ela me falou: bem, eu estou orando para que esse vento, essa tempestade, ela não venha para cá. E quando a tempestade parou, acho que foi em Ourinhos, né? Foi a última cidade, uma das últimas cidades que aconteceu. Minha esposa se alegrou. Sabe por quê, irmãos? Quando nós pedimos algo, nós temos que pedir com fé, sem duvidar. Só que quando Deus nos livra, quando acontece, nós temos que agradecer. Eu não duvido que Deus ouviu a oração da minha esposa. Eu não duvido disso. Por quê? Porque ainda que uma tragédia da natureza venha nos acometer, Deus pode cuidar de nós, Deus pode livrar de nós, ou nos livrar. E eu sei que Deus ouviu a oração da pastora. Então nós precisamos sim saber que Deus ele é Senhor até da natureza. Marcos capítulo 4, do 37 em diante, diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, ele quem? Jesus, na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Esse é o nosso Senhor, que nos ouve. Houve um pedido dos discípulos, e ele estava dormindo, se levantou, foi lá e repreendeu, mas repreendeu os discípulos. Por que vocês não têm fé? Porque vocês mesmos não ordenaram ao vento e ao mar que se calasse? Então ele também deu um ensinamento para os seus discípulos: nos momentos difíceis é só vocês clamar. Pode clamar.
Porque Deus nos deu essa autoridade de, em nome dele, também fazer as mesmas obras que ele fez. Porque ele é poderoso para fazer. Se algo da natureza nos acometer, então Deus pode nos cuidar. Mas se acabar até o sustento, Deus pode nos cuidar. E no Salmo 37 diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, Deus cuida de nós. Eu passei por circunstâncias semelhantes e entendi a necessidade de eu ter passado por uma falência. Eu entendi. Porque na vida que eu levava, eu não sabia o que era faltar alguma coisa. Eu não sabia. Eu precisava, eu tinha. Mas quando chegou que o alimento começou a diminuir, ao ponto de ficar na nossa despensa só feijão, e nós ficamos ali nos alimentando apenas de feijão, e foram uns 15 dias, eu percebi que não faltou o pão, faltou uma carne, faltou alguma coisa, mas nós estávamos com a barriguinha cheia. Então, o salmista diz, eu fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não precisamos mendigar o alimento, porque Deus nos sustentou. E só foi esse período, porque depois desse período, vocês têm testemunho do pastor Rodrigo mesmo aqui, que certo dia, Deus tocou no coração dele, e ele apareceu lá em casa só com carne. Era carne que não acabava mais, irmãos. E sabe por quê? Porque eu pedi para Deus um churrasco. Fazia tempo que eu não comia carne. E Deus tocou no coração do pastor Rodrigo, ele apareceu lá só com carne, carne, tudo que é jeito. E nós comemos carne, pudemos até repartir. Porque Deus, ele nos sustenta, ainda que a gente pense que pode nos faltar o pão, que nessa época eu pensei, mas não nos faltou, e depois veio a bonanças. Outra vez chegou o irmão Alves. O irmão Alves chegou lá, mas com o carro cheio, não foi, irmão Alves? E nós descarregando tudo aquilo na maior alegria. Aí, de repente, toca o telefone. E aí eu falei, Alves, vamos carregar de novo? Vamos dar uma voltinha comigo? Vamos. O que aconteceu? Alguém me ligou, precisando exatamente das coisas que eu estava ganhando naquele instante. E o Alves foi comigo e nós entregamos para a pessoa que estava mais precisada do que eu. Então, mesmo eu, e foi tudo nesta época. Outra vez foi o pai de vocês, viu, William, que chegou lá com uma compra monstruosa. E eu vou falar para vocês, deu por uns 5 meses. Sabe por quê, irmãos? Ainda que acabe, Deus nos sustenta. No deserto, eu estou contando o meu testemunho aqui, mas no deserto, o povo não tinha para onde correr. Deus mandou o maná e sustentou esse povo por 40 anos. Aí o povo queria carne e Deus estava sustentando o povo, mas o povo errou com Deus, foi ingrato com Deus. Deus enviou codornizes que saiu até para as narinas de tanta carne que tinha. Mas essa não é a maneira correta de Deus prover para o seu povo. Mas fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus negócios, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus, Ele tem prazer em nos abençoar.
Não pense vocês que por algum momento, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos, não pense vocês que nós reclamamos em momento algum, e até hoje eu posso falar para vocês, em momento algum eu nunca ouvi uma reclamação da minha esposa, eu nunca ouvi uma reclamação dos meus filhos, porque a coisa apertou. Deus sempre nos sustentou, e com certeza está nos sustentando e nos sustentará até o dia da sua volta. Mas o texto continua ainda: e se eu enviar a peste, doenças mortais, ainda que uma peste, uma doença mortal nos acometer, Deus pode nos curar. Nós saímos agora há pouco de uma pandemia que matou muita gente pelo mundo, mas Deus nos livrou e Deus pode nos livrar. Nós estamos vivendo um momento em que falaram para minha esposa que ela está com uma doença difícil. Eu creio que Deus está curando dessa doença difícil. Eu creio. Porque nós temos um Deus que mesmo nos momentos difíceis, nós podemos nos socorrer nele. Tem que ser do jeito certo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Mas Marcos capítulo 16, 17, o texto diz assim: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É sinal, é sinal, é sinal. Curar de doenças difíceis é sinal. Aqui diz, ainda que diz assim, ó, e se eu, o versículo 13, né, diz assim: e se eu cerrar os céus para que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, quer dizer, mesmo que seja Deus que enviou uma enfermidade, uma doença como punição, Deus pode curar. Então, ainda que no pior cenário possível, Deus pode agir. Então nós precisamos saber que nós temos um Deus que nunca devemos deixar por nada, nem por ninguém. Esse é o nosso Deus. Deus dá também uma posição de destaque para o seu povo. Nós não podemos ter a síndrome, né, do coitadinho ou da Gabriela. Nós não podemos ser assim. Nós podemos sim sonhar com coisas aqui na terra, com coisas grandes, sim. Podemos e devemos sonhar. Eu fico feliz quando eu ouço de um jovem: olha, eu quero ser CEO de uma grande empresa. Oh, beleza. Eu quero ser professor universitário. Oh, beleza. Eu quero ser médico, médica. Eu quero ser empresário. Glórias a Deus. Podemos sonhar? Sim. Por quê? Porque nós temos um Deus que pode nos colocar em situações de destaque neste mundo. Sabe por quê? Para que a glória seja dele e não nossa. Então, quando Deus te colocar numa posição de destaque, dê glórias a Deus. Versículo 17 e 18 diz assim: quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine sobre Israel. E nós veremos ainda um sucessor de Davi governando o mundo, que é o Senhor Jesus Cristo.
descendente de Davi, descendente de Abraão, que governará o mundo no milênio. Então, Deus também coloca o seu povo em condições de destaque, ou em posições de destaque. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem bênçãos para o seu povo. Deus nunca se esquece do seu povo. Não pense você que Deus se esqueceu de você, porque Deus não se esquece do seu povo. Você está sempre diante da face do Senhor. O maior desejo de Deus é nos abençoar. O que precisa é o povo se humilhar e obedecer e clamar a Deus, que Deus ouvirá e atenderá. É isso que falta para o povo de Deus. O que está acontecendo na tua vida é fruto de obediência ou desobediência a Deus. Nunca deixe o nosso Deus por nada. Porque ou nós colhemos os frutos bons, ou nós colhemos os frutos maus. Porque Deus quer abençoar o seu povo. Porque é desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós venhamos a desfrutar eternamente das suas riquezas. E qual que é a maior riqueza de Deus? É os céus. É a salvação eterna. E se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, você está salvo? Você vai para o céu? Se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Eu posso afirmar para vocês com toda a minha convicção, se Jesus voltar nesse instante aqui, eu estarei eternamente com Ele ali na glória. Essa é a maior riqueza que devemos desejar. Nunca deixe o Senhor por nada deste mundo. Ainda que nós tenhamos em Deus o privilégio de desfrutar de coisas aqui terrenas, mas não troque Deus por nada. Porque Deus é a maior bênção que podemos ter. A salvação é a maior bênção que podemos ter, porque a maior bênção para nós é a promessa de Deus da vida eterna. Agora, se nós obedecermos e cumprirmos a sua palavra, por certo, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Se satisfaça em Deus, tenha o seu prazer em Deus e nunca deixe Deus por nada.